Essas igrejas são igrejas que vão receber uma revelação do próprio Deus através da sua palavra, para que pudesse passar por um processo de despertamento espiritual. E o que é interessante também é que cada qualidade, como também cada correção para essas igrejas, de alguma forma também traz reflexão ao nosso coração e ensinamento para a igreja. Você vai perceber que cada profecia, cada revelação que Deus dá a João para cada igreja possui uma qualidade e possui também um tipo de correção. Então essas igrejas, elas têm lados positivos, como elas também possuem lados negativos. E nós vamos observar algumas coisas antes de entrar aqui na última igreja, que é a igreja que está em apreço para essa noite. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. O lado positivo da igreja de Éfeso é que ela é perseverante, constante e odeia a idolatria e os nicolaítas. Os nicolaítas eram aqueles que era um tipo de doutrina que era influenciado para idolatria, como também influenciado para promiscuidade. Deus exalta essa qualidade de Éfeso, porém, Deus não deixa de corrigir, mostrando que o lado negativo de Éfeso é que Éfeso abandonou o seu primeiro amor. A segunda igreja é a igreja Esmirna. A igreja de Esmirna, ela é uma igreja pobre, no sentido físico, e o próprio Deus, ele cita isso na carta, porém, ela é rica, no sentido das qualidades de se aproximar de Deus, porque cristãos estavam sofrendo mediante a um propósito. Porém, o lado negativo de Esmirna são dois. Primeiro, ela teve medo de sofrer pela questão de perseguição que estavam passando, inclusive as blasfêmias que existiam no meio de alguns judeus. Terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A qualidade de Pérgamo é que Pérgamo conservava o nome de Jesus e ela não negou a fé. Porém, o lado negativo é que havia em Pérgamo a doutrina de Balaão, como também a doutrina dos nicolaítas, que dentro dessa visão estão características como idolatria e prostituição. Percebe? Cada igreja tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Tiatira, qualidade de Tiatira, o lado positivo, aqui são vários: amor, fé, serviço, perseverança. E ainda tem um que o próprio Jesus enaltece, dizendo que as últimas obras dessa igreja, elas foram mais numerosas do que a primeira. Só que o lado negativo de Tiatira foi esse: ela tolerou Jezabel, que ensinava a prostituição e o sacrifício aos ídolos. Tiatira, ela influenciou o ensino dentro da igreja, ela deturpou os valores com esse ensino também de Jezabel. A igreja de Sardes, ela tem um lado positivo de poucas pessoas que não se contaminaram. E o lado negativo é que elas tinham nome de que estavam vivas, mas na verdade estavam mortas. Segundo, essa igreja também, ela não possuía obras íntegras. Eu estou citando aqui as palavras que Jesus citou sobre cada igreja. A penúltima igreja é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela não tem pontos negativos. A igreja de Filadélfia, ela tem somente pontos positivos. Jesus disse que ela guardou a palavra, não negou o seu nome e foi perseverante. E a única expressão que pode parecer negativa, mas na verdade quem interpreta dessa maneira interpreta errada, é quando Jesus fala assim, e tendo pouca força, guardaste o meu nome. A expressão pouca força ali significa que era uma igreja de uma quantidade física pequena, mas uma igreja que ao mesmo tempo preservou até o final a palavra, de modo que o próprio Cristo disse que ela não negou o seu nome e guardou a palavra. E agora entra a última igreja, que é a igreja que nós vamos aprender, que é a igreja de Laodiceia.
Repita comigo, Laodiceia. Olha para mim. A igreja de Laodiceia, ela é a 7ª carta que João está escrevendo à igreja da Ásia. E ao contrário de todas as outras igrejas, Laodiceia não tem ponto positivo. Perceba, é contraditório da Filadélfia. Enquanto a Filadélfia ela não tem ponto negativo, a Laodiceia ela não tem ponto positivo. Enquanto Filadélfia é uma igreja que tem características relevantes para nós observarmos e procurarmos como exemplo, Laodiceia é o tipo de igreja que não possui pontos positivos. De todas as igrejas que eu vim citando para vocês aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas elas têm pontos positivos e negativos. Quando chega a igreja de Laodiceia, ela não tem lado positivo. Ou seja, na minha vez, a Xuxa é preta, né? Porque só tem lado negativo. É uma igreja que o que nós aprendemos, o que nós podemos entender, é aprender somente com os erros que essa igreja cometeu. Então a palavra que o próprio Cristo endereça para ela é uma palavra de forma dura, é uma palavra de forma confrontante. Porque as características dessa igreja negativa são igreja morna, soberba, igreja presa na iniquidade, e tanto Champlin quanto Bacon vai dizer para nós que essa igreja ela é a característica da igreja moderna. Ou seja, ela é a representatividade da igreja atual.